onisciente. Ou seja, tem ciência de tudo, sabe de todas as coisas, sonda tudo e sabe de tudo. E como um Deus onisciente, ele disse, não é bom. E se não é bom, eu preciso formar uma mulher, uma adjuntora para que possa estar ao seu lado, caminhar junto com ele. E a Bíblia diz que Deus fez cair um sono profundo em Adão. E da sua costela, Deus formou Eva. E depois que Deus formou Eva para Adão, a Bíblia diz que agora Deus, ele apresenta Eva para Adão. Dizendo, essa é a sua esposa ou a sua adjuntora. Pois bem, meus irmãos, segundo o comentário Wisber, diz que a mulher, como está no texto, ela não foi, ou seja, ela foi criada da costela e não da cabeça do homem. Por que não da cabeça? Para que ela não usasse de autoridade sobre o homem. Ela também não foi criada dos pés do homem, para que o homem também não viesse pisar na mulher. Mas a mulher foi criada da costela, para que estivesse ao seu lado, como foi dito também aqui nesta noite, para que estivesse ao seu lado. Este mesmo comentário vai dizer que a parte da costela que foi fechada por Deus com carne é um lugar que fica próximo ao coração. É um lugar que fica próximo ao coração. Então, eu observando este detalhe, eu me lembrei que tem muitos homens que às vezes chamam a mulher de coração, sim ou não? Quem já chamou sua esposa aqui de coração? São poucos, né, irmãos? Está perdendo a oportunidade. Por quê? Porque o coração, irmãos, é o que bombeia o sangue para o cérebro. Se o seu coração parar, você continua vivendo? Parou o coração, entra em óbito. Não tem como, irmãos, continuar vivo sem um coração, ou sem um coração pulsando. Então o coração precisa estar bombeando, precisa estar batendo. Então pega essa. O seu coração que está aqui do teu lado nesta noite, ele precisa continuar batendo. Então quem é que vai fazer ele continuar batendo? É você? Sou eu. Vamos lá, irmãos. Então Deus, depois que cria, apresenta a Adão. Adão, ele fica super contente, porque Deus não deixou ele continuar solitário, sozinho. Porque se tem uma coisa que Deus, irmãos, ele não quer, é ver ninguém solitário. Deus é um Deus que está sempre pronto para trabalhar na vida do homem e da mulher e preencher o vazio que existe com algo que lhe traz alegria e satisfação. E foi o que Deus fez para Adão. Aí no texto que nós lemos nesta noite, diz que deixará, pois, o homem pai e unirá a sua mulher, ou a sua esposa. E ambos serão uma só carne. Ou seja, o homem que verdadeiramente decidiu, tomou uma decisão e diz, a partir de hoje, eu vou largar papai, vou largar mamãe e vou se unir ao meu coração. Precisa entender que tem que deixar. Irmãos, este deixar pai e mãe, não é que você vai abandonar e esquecer que você tem pai e mãe. É você se desapegar.
Porque uma das dificuldades que muitos casais hoje, não são todos, têm, isso traz até conflito para dentro da sua casa, do seu relacionamento, é que ela não conseguiu deixar o pai e não conseguiu deixar a mãe. Aí toda briga que acontece dentro de casa, papai e mamãe estão lá. O que está acontecendo aí? Como é que está aí? Aí o filhinho amado começa a falar, mãe, hoje a gente discutimos e foi feio. O negócio não está muito bom aqui não, mas o que é que aconteceu? Aí ele começa a dar detalhes do que aconteceu. Aí a mamãe não vai ficar do lado da esposa. Vai ficar do lado do filho. Claro. E se é a mulher, não vai ficar do lado do genro, vai ficar do lado da filha. Porque é lógico, irmãos, é filho. Só se a sogra for aquela sogra muito boa. Ou aquele sogro muito bom. Irmãos, falando de mim, a minha sogra, se de repente acontecer alguma coisa que ela perceber que a minha esposa, ela está errando, ela não fica do lado dela. Isso aí eu posso louvar a Deus pela vida da minha sogra. Não é, amor? Eu posso louvar a Deus pela vida da minha sogra, por essa questão. Ela não fica. Ela chama a atenção dela, e tem coisa que eu falo, às vezes ela não obedece. Mas se eu falar, eu vou falar com a tua mãe, ela fala assim, não precisa, a gente se entende aqui. Porque eu sei que se eu falar com a mãe dela vai chamar atenção e ela vai ter que obedecer. É assim, irmãos. Mas tem sogra que não, ela vai ficar do lado do filho e pronto, e acabou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que isso é algo ruim para o casamento. Por quê? Porque a partir do momento que você deixou pai e mãe, você tem que entender que agora você é uma carne só. E uma carne só não pode estar dividida. Ela tem que estar em comunhão, em koinonia. Então, se a sua mãe sempre está se intrometendo no relacionamento, ou seu pai que seja, você nunca vai conseguir resolver os seus problemas dentro de casa. Por quê? Porque toda vez que dá um problema, você liga para o teu pai, você liga para a tua mãe. E isso é ruim. Então, o texto diz que tem que deixar. É uma decisão que o homem tem que tomar. Deixar. E esse deixar, irmãos, está relacionado em algumas coisas. Ou seja, casou, quem vai cozinhar agora para você? A esposa, né? Mas o filho gosta tanto da comida da mãe, que diz, eu vou almoçar lá na casa da minha mãe. Eu vou jantar na casa da minha mãe. Aí ele almoça, janta, toma café, e a esposa sempre está preparando alguma coisa para agradar ele, mas ele nunca participa daquilo que a esposa faz. Por quê? Porque ele está tão acostumado com a comida da mamãe que ele até largou a mãe entre aspas, mas não deixou de largar o prato que a mãe prepara. Aí o que acontece, irmãos? Isso vai trazer conflito para dentro de casa ou não? Vai. Quando diz deixar, é deixar. Agora é você, o seu coração, ou é você e a sua costela. E acabou. O que tiver que resolver, resolve entre vocês dois. Se precisar de conselho, busque conselho do teu pastor. Busque conselho de alguém que vai lhe dar um conselho para melhorar o seu relacionamento. Mas não deixe que o pai e a mãe interfira no seu relacionamento. Ponto. Pastor, mas o tema não é as 4 fases do casamento? O senhor não vai falar das 4 fases? Irmãos, para falar das 4 fases, eu preciso falar do abandono do pai e da mãe. Sim ou não? Porque quem quer viver essas 4 fases precisa
deixar pai e mãe. Como é que você vai viver essas 4 fases ou vai passar por essas 4 fases se você não deixou pai e mãe? Não tem como. Então eu apresentei o texto, apresentei o Deus que criou e formou todas as coisas. Falei um pouco de Adão e um pouco de Eva, que Adão significa terra vermelha, né? Eva, o seu nome, já significa vida. Olha só, irmãos. Tem casal que ele se relaciona, né? Oi, minha vida, como é que você está? Como é que foi o seu dia, minha vida? Né? Quando chega, é vida para lá, é vida para cá, e solta a vida para todo lado. Isso é bom, irmãos. Né? Então, guarde essa. Deus, ele te deu uma vida. E com a sua, agora você tem 2 vidas. Você não é gato, não, viu? Que diz que o gato tem 7 vidas, né? Você tem 2. Então você respira por ela, ela respira por você. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Irmãos, eu sei que a hora já está avançada, né? Mas vocês têm que entender que eu já peguei o caminho andando um pouquinho meio tarde. Então vocês têm paciência aí, tá? Amém? Vocês estão aqui ainda, irmãos? Ó, glória, o povo está animado. Isso é bom. Vamos lá, irmãos. Daqui a pouco. Né? Porque eu já vi uns barulhos de talherismo. Plim, 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 plim. Aí eu já vi que teve algum que já se levantou, já fui ali e falei, Jesus, será que já começou a janta? Ó, glória. Vamos lá. Irmãos, então depois que entendeu que tem que deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, agora essa pessoa ela vai entrar em um relacionamento. Ela vai assumir um compromisso de uma aliança. Só que quem escolheu casar com essa mulher que está do teu lado foi você. Sim ou não? Sim. Quem escolheu casar com esse homem que está do teu lado foi você. Antigamente era diferente, eram os pais que escolhiam. Mas hoje quem escolhe é você, né? Tem gente que nem ora mais, irmãos. Antigamente, eu me lembro, 20 anos atrás, que para casar a gente orava. E teve uma vez que eu orei e me dei mal. Mas não é porque, irmãos, eu estava orando. É porque a pessoa que passou a orar comigo, ela não foi uma pessoa de caráter. Porque logo, na oração, ela se declarou que era ela. Por quê? Porque eu já fiquei sabendo, pela boca de terceiros, que ela já estava namorando com outro. Aí Deus já deu logo um sinal e já tirou logo, irmão. Porque assim. Então a oração ela fez bem ou fez mal? Fez bem. Por quê? Porque na oração ela já se revelou e a gente, vai pro teu lado que eu sigo o meu. Então, irmãos, naquele tempo, orava-se. Hoje, já não se ora mais. Não vou dizer, não vou generalizar, mas o que nós observamos é que hoje já não se ora mais. Como que as pessoas hoje se relacionam? Tem pessoas que já começam de uma forma errada. Como, pastor? Olhando o que o outro tem de bem para oferecer. O que ele tem de bem? Ele tem casa, ele tem carro, ele tem um serviço que ele ganha aproximadamente aí seus 10 mil por mês. Bens materiais, né, irmãos? Já começa a olhar dessa parte. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, ela não pediu a Deus uma direção, ela vai lá porque ela viu que a pessoa tem de bens materiais para lhe oferecer. Essa pessoa, ela está fazendo certo ou está fazendo errado? Errado, né? Mas acontece? Fala, irmãos, não precisa ter medo, não. Acontece, não acontece? Acontece. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela já teve essa visão, escolheu a pessoa para estar do teu lado, só que ela não entendeu que o casamento não é isso. Porque vai ter o momento da aliança. E aí,
irmãos, aonde o negócio pega. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa casou, colocou uma aliança no seu dedo, que vai seguir a caminhada lado a lado, agora se tornou uma carne só. É onde eu começo falando, irmãos, porque hoje eu observei que tem aqui 2 grupos. Tem grupo de casados, tem um outro grupo ali que é um pouquinho menor, que é de noivo, né, que ainda vai casar, né? E tem outro grupo também aqui, que é um grupo daqueles que estão casados recentemente. Então essa mensagem vai falar com esses 3 tipos de pessoas, esses 3 grupos. Primeiro grupo, irmãos, ou a primeira fase do casamento. Essa fase é uma fase que já foi dita, a fase boa. A fase da lua de mel. Quem teve aqui a sua lua de mel? Levanta a mão. Irmãos, por que eu estou perguntando isso? Porque tem gente que já veio do mundo, né? Então, tipo, viveu muitos anos e depois decidiu casar, né? Então, geralmente, praticamente não teve a lua de mel no sentido como aquele crente que esperou ali 2 anos, 1 ano e meio, ficou segurando ali, né? Para chegar a casar e depois ter o momento da lua de mel. Então, esse momento, ou essa fase, é a primeira fase e uma das fases mais gostosas que tem. Sim ou não, irmãos? Quem se lembra da sua lua de mel? São poucos, irmãos. São poucos que se lembram. Ninguém se lembra aqui? Mas mesmo que você não teve a sua lua de mel no evangelho, mas você se relacionou. A primeira vez que você se relacionou, foi gostoso ou foi ruim? Irmão, foi tão bom. Todo mundo que se relaciona a primeira vez, não é tão bom, varão? Que a pessoa parece que fica bobaiada. Ela não tem olhos para mais ninguém. Ela só olha para aquela pessoa. Ela fica tão assim, irmãos, apaixonada, que se ela está no serviço, ela está pensando em fulano. Se ela vai para a casa de alguém, ela está pensando em fulano. Aonde ela estiver, o pensamento está lá em fulano, não é assim? Essa é a fase da lua de mel, uma fase boa. Por quê? Porque na fase da lua de mel, qual que é, irmãos, o amor que vai imperar, ou que vai estar atuando no momento da lua de mel? É o amor chamado eros, que vem do termo grego antigo, que se refere ao amor apaixonado. Quem já teve esse amor apaixonado? Todos nós, irmãos. O amor romântico. Quem não teve esse amor romântico? Aquele amor de desejo, que você desejava mais, você tinha mais fervor, vamos dizer, você tinha mais fogo. Não era assim? Era aquele desejo inflamável. Era só se encostar, pegar fogo, pastor. Não era assim? Por quê, irmãos? É o amor eros, o amor do desejo, o amor romântico e apaixonado, que é associado à atração sexual e à paixão intensa entre 2 pessoas. Irmão, fala a verdade. Aqui nós estamos no encontro de casais. Tem gente que ainda não é casado, mas vai chegar a tua hora. Quando chegar a tua hora, você vai lembrar. Bem que o pastor aquele dia, ele pregou e disse, e é verdade. Porque é a experiência de casado. Sim? Irmão, fala a verdade. Que nessa primeira fase, quem veio do mundo e que está em Cristo, que está esperando esse momento, fala a verdade, irmão, segurando, não é difícil? E todo jovem, todos os jovens, não vou generalizar, mas assim, uma boa parte dos jovens que querem casar, eles querem casar por causa do... Fala, irmãos, alto, por causa do... Sexo. Porque os hormônios estão lá a milhão. Está a milhão. E ele fala, não vejo a hora de chegar o casamento logo. Irmãos, a paixão é tão forte
É tão forte que o varão, às vezes, ele não tem nem onde morar direito. Mas a varoa está tão com aquela paixão frenética que ela fala, vamos casar logo. A gente casa, fica na casa do meu pai, da minha mãe, e depois a gente se vira. É assim, irmão, não é? Por quê? Porque está pensando no negocinho. Está pensando em virar oim. É assim, é a realidade. Só que essa é a primeira fase. Porque, irmãos, é a fase do desejo e do romantismo. Essa fase, irmãos, é uma das fases que a gente vivemos. Quem já tem aqui, que nem a irmã, já tem 33 anos. Ela passou, né? Creio, por essa fase. Ou se ela não passou, né? Porque o processo da vida dela, como ela disse, foi outro. Mas assim, ela teve seu momento. Então o que acontece, irmãos? É uma fase boa, né? Essa fase é uma fase onde você não vê a falha da pessoa. Quem é que vê o erro do seu cônjuge nessa primeira fase, que é a fase da lua de mel? Quem é que vê o erro? Ninguém vê. Fica cego, não é? Irmãos, é uma fase que você fica tão assim, parece que fica tão lesado, que você não consegue enxergar mais nada. Aí tudo é amor. Tudo é amor. É ou não é? Ô amor, compra pra mim aquele sapato ali, amor. Quanto que é, amor? É R$300. Vai lá, amor, pega. Pega. Amor, gostei daquela saia. Compra pra mim. Quanto que é? 250. Vai lá. Compra, amor. Tudo é amor. Por quê? Porque é o momento do romantismo, do desejo. É a fase da lua de mel. É uma fase que você não vai discutir. Porque não tem discussão, irmão. Porque é uma fase boa. É um momento que você está se relacionando. Você está o quê, irmãos? Matando a sua carne. No início é assim, é matar a carne. Porque você só quer o desejo de ter um relacionamento ou ter relação naquele momento, e é o que você vai pensando, tem amor, é aquele desejo, o seu pensamento é só coisas boas. Só que o casamento não é só lua de... Aí que vai entrar a segunda fase. E essa fase, irmãos, eu passei, eu creio que alguns irmãos aqui passou. Você que não vai passar, já pega essa e leva para casa e guarda e espera que você vai passar por essa fase. Não adianta querer correr que você vai passar. Pastor, qual que é essa fase? Fala logo, pastor, que já está me dando já um negócio aqui. A fase da adaptação. A fase da adaptação. Ô fase, irmãos, fala a verdade, quem passou. Não é uma fase que você pensa em voltar atrás? É a fase que você pensa em falar, sabe de uma coisa, eu vou arrancar essa aliança, vou voltar para a casa do meu pai, eu não quero é mais nada. Chega! Se eu soubesse que casamento era assim, eu não teria casado. Porque é a fase da adaptação, é a fase onde ambos vão passar a se conhecer. Agora não tem mais ficar virando soinho, não. Agora você vai conhecer tédio a tédio. É a fase que a pessoa, ela vai conhecer os defeitos e as qualidades. Só que, infelizmente, a gente olhamos mais os defeitos. A gente visa mais os defeitos. Por quê, irmãos? Porque a fase da lua de mel acabou. Aí agora você vai ver os defeitos. Porque agora acabou a lua de mel, virou a lua de fel. Mudou. Aí a fase da adaptação. É a fase onde você vai começar a ver o erro da sua esposa e a sua esposa vai começar a ver o teu erro. E é interessante eu frisar isso, irmãos, e falar sobre essa parte, por quê? Porque é nessa fase que você vai começar
a observar pequenos detalhes ou coisa que você não viu na primeira fase. O que é, irmãos? Deixa eu dar um exemplo. Quando você vai pegar uma bolacha que está no armário e você come aquela bolacha sem querer, ou querendo mesmo. Aí a mulher chega do serviço cansada, com fome, querendo tomar um café. Aí ela vai aonde? No armário. Opa, eu vou comer aquela bolacha que eu deixei guardada lá e agora eu vou dar lugar. Quando ela abre o armário, cadê minha bolacha? Aí o que acontece, irmãos? Ela vai perguntar: fulano, você comeu minha bolacha? Irmãos, essa pergunta é a pergunta retórica, porque assim, só tá vocês dois. Não tem mais ninguém, é só para, né, ver se você vai mentir. Comeu minha bolacha? Aí, ele vai falar: amor, cheguei, não tinha nada pronto, eu estava com fome também, comi. Aí a briga começa, irmão. Mas aquela bolacha, eu tinha guardado ela. Eu tinha deixado ela, eu até escondi para você não achar. E começa aquela briga. Mas por causa do quê, irmão? Por causa de uma bolacha. Aí você, que estava naquela fase tão boa da lua de mel, que ela nem fazia questão da bolacha. Ela até te dava um pacote e falava: come, amor. Aí você vai ficar surpreso. Nossa, a minha esposa ficou tão agressiva comigo. O meu esposo ficou tão agressivo comigo porque eu comi a bolacha que ele deixou escondido. Irmão, isso que eu estou falando acontece ou não? Acontece. Aí você já aprendeu uma: não coma mais a bolacha da tua esposa. Deixa aquela bolacha lá, irmão. Deixa lá. Se ela falar: amor, pode comer, você come. Se ela não falar, deixa lá. Ou peça autorização para ela para você comer, senão vai dar briga. Aí já é uma que você aprendeu, porque é a fase da adaptação. Aí você era acostumado na casa de mamãe deixar tudo jogado. Aí casou. Aí agora você está com a tua esposa. E ela é a sua esposa, sua disjuntora, não é sua empregada. Pega essa. Aí você deixou tudo lá, bagunçado. Aí a esposa chega e fala: que bagunça que é essa daqui? Eu saí e deixei tudo organizado, por que está tudo virado? Será que entrou algum bandido aqui? Ou entrou um policial aqui e revirou a casa atrás de alguém? Não, irmãos. É porque o cabra é aquele cabra bagunceiro. Gosta de deixar uma bagunça para a mulher. Aí o que acontece, irmãos? A esposa vai chegar e ela vai falar: meu coração? Não. Ela vai falar: meu amor? Não. Aí você, irmão, segura que lá vem pancada. Aí começa outra discussão, porque é fase de adaptação. Porque na casa da mamãe, se deixava tudo de qualquer jeito, a mãe ia lá, recolhia a bagunça, limpava tudo e não falava nada. Mas agora você não está mais na casa da mamãe, você está morando com a tua esposa. É a fase da adaptação. Aí você já aprendeu mais? Uma. Aí você sabe que quando a esposa sair para trabalhar, ou quando ela deixar tudo organizadinho, quando ela voltar, ela quer que esteja tudo organizado. Aí você vai fazer o quê? Vai deixar bagunçado? Não. Que agora você sabe que se deixar bagunçado, chegar em casa o couro come. Né? Parece que está estralando só nas costas dos homens, né? As irmãs estão tudo relaxada, tranquila. Né? Aí, pronto. Aí você aprendeu mais um. Aí você fala: não vou e não posso deixar mais bagunçado. Né? A esposa saiu para trabalhar de manhã. Aí quando chega, irmãos, tá aquela pia cheia de louça. Aí o homem, ele acha, pelo fato dele trabalhar fora também, dele ser homem, ele não pode lavar nenhum copo. Aí ele chega e deixa tudo bagunçado e fala assim: é dever dela, ela tem que lavar. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje, nessa noite?
Aí, é dever dela lavar. Eu sou homem, eu já trabalhei, eu já fiz minha parte, agora ela lave. Aí, irmãos, quando chega, fala, o que aconteceu aqui? Eu deixei essa pia toda limpa, não tinha nem um copo. Agora tem prato, tem talher, tem copo, tem xícara. Você recebeu visita aqui? Ele falou, não, foi eu que almocei. Mas precisava sujar tudo isso? Mas sujou. Aí, irmãos, o que acontece? Outra discussão. Aí ele vai falar, opa, já aprendi uma. Só que o interessante, irmãos, é que tem esposo que ele não aprende. Tem esposo que ele parece que, não, você tem que lavar e acabou. Você é a mulher da casa. É assim que funciona, irmãos? Não. Mas aprendeu mais uma. Irmãos, eu estou falando com 3 grupos. Aquele grupo que ainda vai casar vai pegando. Que quando você chegar no momento, você já está meio, né? Meio que tipo já preparado. Opa, eu só vou observar. Para mim não errar, mas vai errar. Não adianta. Vai errar. Você vai errar. Porque é a fase da adaptação, irmão. Não tem jeito. Né? Agora, irmãos, vamos partir um pouquinho para as varoas? Aí está usando. Vamos lá. Aí, irmãos, veja bem. Agora chegou o momento da esposa. A esposa é aquela esposa que hoje já foi falada, eu vou pegar o gancho. É aquela esposa que gosta de gastar. Ela gosta de gastar, o negócio dela é gastar. Ah, eu me sinto tão bem quando eu gasto. Se eu não gastar, o meu dia não foi bom. Só que o esposo não sabe que ela gosta de um cartãozinho de crédito com limite bom e com a senha na mão. Né? Mas ele não sabia disso. Mas ela sabe, ela tem acesso, pastor José. Ela tem acesso ao cartão, ela tem acesso à senha, né? E ela sabe quanto que tem de limite. Por quê? Porque o bobaiado, quando estava na lua de mel, ele passou tudo para ela. No momento, pum. Oi, amor, quanto você tem de limite? Olha, amor, eu tenho 20 mil. Que cartão que é? É Visa. Qual que é a senha, amor? Aí ele fica naquele jogo, né, de Sansão e Dalila, né? Fala qual é o segredo. E ele, não posso. Fala, amor, se você me ama. Aí ele vai indo, daqui a pouco ele revela a senha. Aí cai na mão, irmãos, daquela mulher que gosta de gastar. Aí ela gosta de gastar. Né? A minha, eu até deixo, irmãos, ela usar. Só que eu controlo, né, amor? Por quê? Porque eu sei que ela gosta de sapatinho. Ela gosta de sainha. Ela gosta. Como também a gente, homem, irmão, gosta também de comprar algumas coisas pra gente, né? Aí ela gosta de gastar, vamos lá. Aí, irmãos, ela gasta. Só que o erro não está em gastar. Porque você e o seu esposo é uma carne. O erro onde é que está, pastor? É você gastar e não comunicar. Sim. E tem mulher que é assim, ela gasta e fala, não quero nem saber. Chegou a fatura, ele paga. Aí, varoa, eu não posso dizer que você foi correta na sua ação. Aí agora é a fase da adaptação. Aí ela vai lá e faz aquela compra grande. Aí quando o esposo chega do serviço, nossa, amor, o que aconteceu? Deus abençoou, hein? Quem foi que te deu essa bênção? Ela fala, foi seu cartão. Foi seu cartão. Quê? Seu cartão. Eu passei do cartão, parcelei em 10 vezes. E 10 vezes? 10 vezes. E sabe quem é que vai pagar? É você. Você que vai pagar. Eu? É você. Você não é um homem? Você que vai pagar. Aí, irmão, a briga está formada. É a primeira coisa que você vai aprender com ela. Eu já sei que ela gosta de gastar. E agora, como é que eu faço para tomar o cartão de crédito dela? Trocar essa senha, se eu conseguir trocar, ou então... O que eu vou fazer agora? Aí agora, varão, você vai ter que orar e vai ter que pedir para dar uma estratégia, porque para esse cartão sair da mão dela, vai dar problema. Vai dar problema. E ela não vai querer te entregar.
Porque ela gosta de gastar. Aí o que acontece? Essa irmã precisa trabalhar nessa área. Porque se ela não trabalhar nessa área, o casamento dela vai chegar uma hora que ele vai entrar em falência. Por quê? Porque o esposo não vai aguentar ficar pagando, irmãos, todo mês aquele absurdo de cartão de crédito. Porque já tem as contas da casa, né? Então, maneira aí, minha irmã. Segura, pisa no freio. Aí já aprendeu mais uma. Irmãos, outra coisa. Irmãos, eu estou na segunda fase, mas assim, se vocês quiserem, eu paro. Quer que eu pare? Eu paro. Quer que eu paro? Vamos lá, irmãos. Aí agora, outra coisa que ele vai aprender com a varoa, porque é a fase da adaptação. Porque quando era a fase da lua de mel, a fase do amor, do romantismo, ela não mostrava quem ela era. Quem, pastor? Aquela mulher brava. Aquela mulher brava que diz assim, não mexe comigo que eu rodo a baiana, eu tiro o sapato e vou te dar uma sapatada. Brava. Aí, ele casou, só que quando ele estava na fase do namoro, entrou na fase da lua de mel, ela não mostrou para ele que era nervosa. Tem mulher que faz isso, irmão. Ou está falando demais? Não. A mesma coisa o homem. É como a Lília estava falando comigo, a minha esposa, esses dias. É os pecados escondidos que a gente não revela. Só vai revelar depois. Aí ele vai descobrir que a esposa é brava. Ele fala, meu amor, mas quando a gente estava namorando, que a gente estava na lua de mel, que a gente estava naquele momento tão bom, você era tão boazinha, falava tão baixinho, agora você está gritando por quê? Porque eu sou assim mesmo, eu sou baiana. Eu sou pernambucana, e aí? Aí ele já, calma, meu amor, só estou conversando com você. Aí ele aprendeu mais uma. Quando for falar, tome cuidado com o que você fala, porque você sabe que ela é brava, e qualquer coisa que você falar, o couro vai comer. Já aprendeu mais um, irmãos, aí você já fica naquela. Quando for conversar, você até fica pensando, Senhor, o que eu vou falar, Senhor? Como é que eu chego? Como é que eu converso, Senhor? Porque a mulher é muito brava, Jesus. Mas é a fase da adaptação, irmãos. Só que isso futuramente, pastor, futuramente isso acaba ou piora? Irmão, se piorar, irmão, aí num casamento não vai pendurar, não, irmãos. Não vai pendurar, irmãos. Por quê? Porque um relacionamento que só vive brigando, discutindo, esse casamento não tem como durar. Aí o que acontece, irmãos? O irmão vai ter que orar e ela também vai ter que orar. Para Deus trabalhar um pouco nesse temperamento. Por quê? Porque essa é uma área, irmãos, é uma área que a pessoa ela tem esse temperamento. Sim ou não? Porque aqui eu estou falando com pessoas que são sanguíneas, pessoas que são melancólicas, são pessoas que têm cada temperamento um diferente do outro, sim ou não? Sim. Já pensou se todo mundo aqui, irmãos, fosse explosivo? Então Deus sabe o que faz. Eu já sou um pouco meio já mais agitado, um pouquinho mais. A minha esposa é calma, só de olhar na cara dela você vê, irmãos. Sim ou não? Sim. Ela é mais calma. Tem dia que eu chego em casa, irmão, estressado, sabe? Essas condução que você pega cheia. Às vezes o seu dia não foi legal no serviço, aí você chega estressado. Se a mulher, aquela mulher nervosa, ela não tem sabedoria para saber lidar com aquela situação, o que acontece, irmãos? Uma discussão. Por quê? Porque ela também é brava. Mas se a mulher é uma mulher sábia, ela vai usar com sabedoria e vai ficar quieta, calma. É o que a minha esposa faz, ela fica quieta. Ela vê que eu estou nervoso, ela já nem encosta. Ela já sai de lado, entendeu? E a mesma coisa, se o esposo está nervoso, a esposa, irmãos, ela vai jogar fogo, lenha na fogueira? Não, ela tem que fazer por onde acabar com aquele fogo. Então vamos lá, é uma adaptação, né? É a fase da adaptação, aonde o esposo está conhecendo a esposa, viu que ela é brava. Aí, irmão, você sabe que ela é brava? Você está pisando em casca de ovo, tome cuidado. Então, o que eu tenho que fazer, pastor, para o meu relacionamento, ele pendurar e a gente continuar casados? Irmãos, escute. O que eu tenho que fazer, pastor? O que vocês estão fazendo nesse momento?
chamar, sentar e conversar. O diálogo, irmãos, nunca pode faltar na vida do casal. Por que isso, pastor? Porque tem casal que não se conversa. Dentro de casa, irmãos, não se conversa. E isso é um perigo. Então a conversa vai fazer com que ela se conscientize. E como que é? Ô amor, não leva mal não, mas você falou um pouquinho meio alterado, né? Não foi legal. Fala um pouquinho mais devagar, tal. Vai conversando, vai amaciando, tal, com sabedoria. O relacionamento precisa de diálogo. Aí você vai ter que conversar. Pastor, mas eu vou conversar. Até quando, pastor? Porque até agora não mudou. Até que a morte separe. Pastor, mas eu não estou mais suportando, não. Irmão, tem que pedir para Deus graça. Porque é a fase da adaptação. Vai passar. Vai melhorar um pouco. Não vai acabar, mas vai melhorar um pouco. Pronto. Você aprendeu mais uma. Irmãos, isso aqui é só apenas um exemplo. Tá? É apenas um exemplo. Por quê? Porque vai ter coisas que você vai passar e vai enfrentar na fase da adaptação, você que ainda não é casado, que eu já passei, os demais aqui já passaram, e sabe o que eu estou falando? Que é algo que você vai passar que eu não vou estar presente, nenhum dos irmãos, é você e sua esposa. E eu não sei o que é, mas você vai passar por alguma coisa. Então, o que Deus está querendo dizer com você nessa noite, nessa palavra? Guarde o que aprendeste, aquilo que é bom, e pega isso como exemplo bom e use de sabedoria para que você se dê bem no seu relacionamento. Isso aí. Agora vamos para a terceira fase, irmãos. Qual que é a terceira fase do casamento? É a fase, irmãos, do crescimento. Nesta fase, o casal precisa crescer. E ele não cresce sozinho. Ou dividido o casal. O casal cresce se ele estiver unido. Como, pastor? Eu quero crescer, mas minha esposa não para de gastar. E o que a gente deve fazer? Gastar o que é necessário. As contas do mês. Pagou as contas do mês? O que você vai fazer com o resto do dinheiro? Hã? Mas quem é que guarda? Não, os dois. A mulher guarda, mas o esposo só gasta. Ou o esposo guarda, mas a mulher só gosta de gastar. Então, os dois têm que estar alinhados no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Por quê? Se estiver os dois no mesmo objetivo, irmãos, a tendência é crescer. E essa fase do crescimento é uma fase que os dois vão crescer junto, passando pela primeira fase da lua de mel, depois da adaptação, porque na adaptação vai aprendendo e vai deixando alguns vícios, algumas coisas para trás. Por quê? Porque agora é hora de crescer. Aí vai crescer. E qual é a área que o casal precisa crescer? Em 3 áreas. Primeiro, na área espiritual, na área material e na área ministerial. Quem é que está lá no sonoplastia? O Daniel? Josiane? Ô Josiane, você consegue colocar para a gente aí um texto em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18? E eu quero ler com os irmãos junto, irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. O que é que diz? Põe para a gente aí, por favor. Ah lá, já colocou ali. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Essa primeira parte, irmãos. Antes crescei na graça e no conhecimento. O casal precisa crescer. Crescer aonde? Na graça. Porque tem coisa que a gente vamos enfrentar no casamento, no nosso relacionamento, que a gente só vamos conseguir suportar ou continuar no relacionamento se Deus nos der graça.
E se hoje a nossa irmã está casada há 30 e poucos anos, os demais aqui que estão casados, é porque Deus tem te dado graça para você conviver com a sua esposa e ela conviver com você. Por quê? Porque se Deus não nos dá graça, se a graça não nos envolver para a gente ter um bom relacionamento, a gente não conseguimos. Então, a gente precisamos crescer na graça. Então, o casal precisa crescer na graça. E como que o casal cresce na graça? Juntos, unidos. Então, o esposo, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque tem esposo que acha que só ele tem ministério. Ele acha que a esposa tem que ficar dentro de casa lavando louça e cozinhando para ele. E ele tem que ficar na guerra. Os dois crescem na graça junto. Quando você for para a guerra, a tua esposa precisa estar com você. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, eu conheço pregadores que ele vai para suas agendas e a esposa nunca está com ele. Pastor, mas você não sabe da vida do irmão. Tem uns que a gente sabe. Quem conhece pregador assim? A esposa dele nunca vai. Aí você pergunta, irmão, cadê tua esposa? Ah, irmão, ela ficou em casa fazendo o quê? Ah, ficou lá cuidando das crianças, lavando louça, fazendo as coisas de casa. Aí depois ele volta de novo. Você pergunta, cadê tua esposa, irmão? Ah, irmão, ela foi para casa não sei de quem, não sei o que mais lá, e começa. Mas ela nunca pode estar presente com o esposo na guerra. Por que será, irmãos? Porque antigamente a esposa sempre estava junto com ele, porque agora a esposa tem que ficar de escanteio. A tua esposa, ela é a sua disjuntora. Irmãos, quando eu vou para minhas agendas, eu faço questão que a minha esposa esteja comigo. Tem hora que ela não quer ir, que ela está cansada, mas ela sempre vai comigo. Mas tem hora que ela está cansada, e eu insisto, até convencer ela, e ela acaba indo comigo. Por quê? Porque, irmãos, é gratificante, e não é bom você chegar em um local e a sua esposa está com você? Isso é bom ou ruim? Bom. Por quê? Porque toda vez que você anda, mas sua esposa não está, o que você está fazendo? Você está abrindo caminhos e brecha para o inimigo trabalhar? E tem uns que faz até o seguinte, irmãos, além de não andar com a esposa, ainda tira aliança para andar que nem solteirinho. Aí ninguém sabe se ele é casado ou se ele divorciou, o que está acontecendo, porque já arrancou a aliança. Então, os dois precisam crescer na graça junto. Agora vocês estão junto e misto, agora vocês são uma carne só. Então precisa crescer na graça e também no conhecimento. O casal precisa crescer no conhecimento. Por quê? Porque se o esposo ele quer aprender e a esposa não quer, sempre vai ter um conflito. Por quê? Porque tudo que o esposo aprendeu e ele vai falar, a esposa não vai aceitar. Por quê? Porque ela não aprendeu. Ou vice-versa. Às vezes a esposa, ela é uma esposa que gosta de ler, ela gosta de buscar conhecimento, mas o esposo não gosta. Infelizmente, irmãos, o brasileiro já foi constatado que ele não gosta de ler. Não gosta. Que nem uma vez, quando eu fui lá na Conde, que eu estava vendendo livros, peguei livros para vender, o irmão falou assim, irmão, vou falar uma coisa para você, não leva a mão não. Falei, fala, varão. Ele falou assim, irmão, se eu fosse você, em vez de ficar vendendo livro, eu vendia chocolate, vendia coisa para comer, porque crente gosta de comer. Crente não gosta de ler. Assim, irmãos, eu não levei muito em consideração, mas, né, não vou generalizar, porque tem gente que gosta de leitura, tem gente que gosta de aprender. E eu estou falando com pessoas aqui que gostam de leitura, que gostam de aprender. Mas existem pessoas que não gostam. Então, tem que crescer na graça e no conhecimento. O casal precisa crescer junto. O casal também precisa, irmãos, crescer financeiramente juntos. O casal precisa crescer juntos. Por quê? Porque se um cresce mais do que o outro vai ficar de escanteio. E ele vai se sentir como, irmão? Inferior? Já viu aquela esposa que ganha mais que o esposo? E ela fica jogando na cara. Eu ganho mais que você. Então eu gasto, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E aí? Porque ela cresceu financeiramente mais do que você. Ou ela está com um serviço melhor do que o seu. Mas é assim que funciona? Não. Porque a gente somos uma carne só. Então a gente tem que estar no mesmo nível.
Quando você for para a guerra, quando você for para a oração, quando você for para a consagração, quando você for para o monte, quando você for para a vigília, irmãos, dentro de uma condição que dá para ir, tá? Porque às vezes a mulher tem criança pequena, às vezes tem a dificuldade, não dá para ir. Mas quando dá, pega e fala, vamos para a guerra, porque a gente precisa crescer junto. E vai. Amém? Essa é a terceira fase no casamento ou do casamento. A quarta fase a gente fecha, irmãos, porque a hora passou. Correu. E eu sei que os irmãos, né, têm os seus compromissos e a gente precisa finalizar. A última fase do casamento. Essa fase, irmãos, é uma fase que pode ser que não vá agradar a alguns, mas a gente precisa falar e vocês precisam ouvir, como eu ouvi e como Deus falou comigo. E qual que é essa última fase, pastor? A fase do amadurecimento. O casal precisa amadurecer ou ter amadurecimento. Por que, irmãos, o casal que não é maduro, o casal que não tem maturidade, o que acontece, irmãos? Sempre vai estar em discussão, sim ou não? Conhece casal que é imaturo? Os irmãos parecem estar com medo de falar, irmão, fala. Conhece? Eu conheço. Nós conhecemos. Mas não nos esquecemos que tem hora que até a gente somos imaturos. Eu tenho que assumir. Eu não é pastor? É pastor Isaías? Não é pastor Isaías? Tem hora que até a gente somos imaturos. E qual que é, irmãos, essa parte da maturidade que eu quero que os irmãos entendam? Uma das partes, sabe qual que é? É que na primeira discussão, que às vezes acontece entre o casal, a mulher grita, eu quero o divórcio e vou me separar de você porque eu não suporto mais você. Mas foi só uma discussão. Irmãos, essa pessoa mostra que ela é uma pessoa madura? Não, porque foi uma discussão. Todo casal, ou a maioria dos casais, discute. Só não pode viver uma vida discutindo. Mas tem as discussões. As discussões é bom ou é ruim? Eu tenho que discordar de vocês um pouco. Por quê? Porque a discussão é bom. É bom por quê? Porque na discussão é que a gente se entende. Agora a discussão não pode gerar uma agressão. É o que muitas pessoas fazem, né? Como o pastor José, ele relatou, né? Jogar panela de pressão, tábua de passar, ferro, essas coisas não, irmãos, aí não. Aí já é agressão e aí o casamento vai acabar mesmo, porque a mulher não vai aceitar isso. E eu também sou a favor das mulheres que não aceitam. Porque a mulher ela tem que ser tratada como o seu coração, como o amor da sua vida, como aquela mulher que você aceitou para estar do seu lado, você tem que amar ela, como a Bíblia diz, tem que respeitar ela e tem que honrar ela. Né? Então a fase do amadurecimento. Então o casal precisa amadurecer. Então tem coisas no relacionamento do casal que são coisas que estão no momento de aprender. Então no momento de aprender vai ter coisas imaturas ou coisas que vai acontecer que você vai agir como uma pessoa imatura. Mas isso aí é uma coisa que a pessoa com o tempo ela vai aprender. Ela vai aprender. Né? Uma coisa, irmãos, que eu fiquei intrigado que a minha sogra me disse, é que teve uma irmã, isso foi caso real, que o esposo, só porque soltou um gases perto dela, ela ficou um mês sem falar com o esposo. O Tiago falou que se fosse ele separava. Irmão, essa pessoa mostra maturidade? Agora eu pergunto, irmãos, essa pessoa que casou, essa criatura que casou, ela achou que casou com quem, irmãos? Com um robô? Com um boneco? Irmãos, a gente somos seres humanos e temos, né? As nossas necessidades e nós precisamos. Sim ou não? Sim. Então, irmão, ficou um mês sem falar com o esposo. E ficando um mês sem falar com o esposo, não tinha como virar oim, tinha?
Não, porque um mês sem falar, eu não quero que você chegue perto de mim e que acabou. Só porque o esposo, irmão, soltou um gás. Agora, essa pessoa mostra maturidade? Não, irmãos. Por quê? Por quê? Porque é uma coisa que, né? Ah, ele não fazia isso no namoro. No noivado ele não fazia isso. Perto de mim, agora por que ele está fazendo? Aí onde começa a discussão e não tem a maturidade, fala, eu vou largar de você. Por quê? Porque você solta muito gases. Aí a palavra que era de carinho, de amor, passa a ser aquelas palavras de agressão. Seu porco. Não é assim? Seu imundo. Aí mudou o quadro, irmãos, porque agora já não é mais a fase da lua de mel, não é mais a fase, né, do momento bom. Agora é a fase que você está naquele momento da dificuldade, ali que você está se conhecendo. Aí é onde vai ter muitas coisas que vai acontecer, que você precisa ter maturidade. Irmãos, tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que precisa ter maturidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, irmãos, que tudo para ele é o diabo. Mas tem coisa que precisa ser conversado e resolvido entre casais. Então, irmãos, nesta noite, o Senhor nos deu essa palavra. Mas eu quero deixar esse texto também para a gente. Josiane, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 11. Eu vou acabar, irmãos, e finalizo. Cadê o Josiane? Está aí? Ah, tá, entendeu. Olha lá comigo. Quando eu era menino, falava como? Pronto. Agora você não é mais menino. Você não é mais menina. Agora você é uma mulher casada. Agora você é um homem casado. Você precisa falar como alguém que tem maturidade. E quem ouve também precisa ouvir com quem tem maturidade. Então Paulo, ele se refere nessa carta aos Coríntios dizendo, quando eu era menino, quando eu era, agora eu não sou mais, eu amadureci, agora eu aprendi, agora eu sei como é que funciona, então agora eu vou falar como homem. Eu vou me dirigir a você como um homem, o esposo para a esposa, não como um menino. Porque tem esposo que, em vez dele falar como homem, ele fala como um menino. E a esposa não vai levar a sério. Quem é a esposa que vai levar a sério um esposo menino? Ninguém. Não vai levar a sério, irmãos. Não estou dizendo que não pode ter um momento de brincadeira, um momento de descontração. Tem que ter. Claro, o casal não vai viver com a cara feia parecendo delegado que chupou limão o tempo todo, né, irmão? Tem que dar um sorriso, um abraço, fazer uma brincadeira sadia, né? Faz parte. Mas, quando é para falar como homem, fale como homem, não como menino. A mesma coisa é a mulher. A mulher não pode se dirigir ao seu esposo e querer agir como menina. Você tem que falar como uma mulher madura, como uma mulher de Deus. Por quê? Porque senão seu esposo não vai levar você a sério. Amém, meus irmãos? Os irmãos querem que eu pare ou que eu continue? Mas eu vou parar, irmãos, porque eu falei das 4 fases de uma forma um pouco meio resumida. E se vocês acreditem ou não, deu 1 hora. Vocês sentiram que deu 1 hora? 1 hora. Foi 1 hora, né, pastor José? 1 hora. 1 hora. Então a gente aprendemos hoje sobre as 4 fases do casamento. Agora, meu irmão, para me finalizar, é uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Mas essa pergunta você não responde para mim, é para vocês mesmos. Qual dessas 4 fases você está? Ah, pastor, mas eu já passei pela fase da lua de mel. E agora não tem mais lua de mel. Tá certo ou tá errado isso aí, irmãos? Tá errado. Você casou, mas a lua de mel precisa continuar. E tem que investir nessa parte, irmãos, porque se você não investe, você está abrindo brecha. E é onde Paulo disse
que a mulher não tem poder sobre a sua própria carne e nem o esposo sobre a sua própria carne. Então, um não deve negar ao outro. Não deve. Irmão, você casou, tem 30 anos de casado, a lua de mel tem que continuar. Tem 40 anos. Eu vou usar uma expressão mexicana aqui. Se a ferramenta ainda tiver funcionando, tem que... Ô, pastor, não, irmãos, aqui é coisa de casado. Coisa de casado. Por que você está dizendo isso, pastor? Por quê? Tem esposa que deixa o esposo com fome. Não, irmão, faz isso não. Tem esposa que deixa o marido com fome. E tem esposo também que deixa a esposa desejar, irmãos. Está erradíssimo. A lua de mel não pode acabar. Você tem que estar, além de investir, você tem que usar estratégia. Se está uma coisa rotineira, combina. Faça uma viagem rápida, né? Vai para um lugar reservado com teu esposo, vai curtir. Lua de mel tem que continuar. Irmãos, tem um grupo que o pastor José, ele relatou aqui, que é uma linha dos puritanos, que, segundo o comentarista diz, que eles levavam tão a sério essa parte sexual, que se chegasse uma irmã na igreja e reclamasse para o pastor que o esposo não estava correspondendo, sabe o que acontecia com esse esposo, irmãos? Ele ficava de disciplina. Ele ia para o banco. Só porque não estava correspondendo a sua esposa dentro de casa. Ficava em disciplina. Ó, irmão, se depender de mim, eu não fico, não. Não vai ter disciplina em cima de mim, não, né, amor? Não vai ter, não, irmãos. Então, a lua de mel, ela não pode acabar. Não pode. É uma das áreas aqui que você não pode deixar para lá, que é a fase da lua de mel. Então, você, junto com o seu esposo, analise e vê qual que é dessas fases que você está. Tá? É uma fase que não pode acabar. Tá bom, meus irmãos? Então, não negue o que é do esposo e o esposo não negue o que é da esposa. Acabou. Tá? Não negue. Quando ela quiser negar, opa, vamos lá para o livro de Coríntios. Ó, Paulo disse isso aqui, ó. Mas não vai usar o texto, irmão, também para querer abusar do negócio, não, viu? Calma, varão, calma. Porque o homem é assim, né, irmãos? O homem, se deixar... Não é assim, irmã? Ixi, não é não. Não é não, porque não confirmou não, hein? Não confirmou não. Quem gosta mais, o homem ou a mulher? O homem, irmãos. É o homem. Por quê? Porque está embutido dentro do homem, irmãos, uma fábrica. Uma fábrica. Vocês sabem do que eu estou dizendo, né? Tem uma fábrica, Já nasceu com isso. Você tem uma fábrica dentro de você. Tá? E a hora que... Irmãos, eu acho que é o único ser humano, entre o casal, de ambas as partes, eu acho que é o único que, se estiver cansado, e a mulher procurar, pelo menos é comigo, não sei vocês, né, irmãos? Mas se procurar, irmãos, ele não nega fogo, não. Nega? Cadê os varões que estão comigo? Nega? Nega não, irmão. Agora, se a mulher estiver cansada, irmãos, não vai não, meu irmão. Não vai, irmão, não vai. Ah, amor, eu estou cansada hoje, irmão. Estou tão cansada, amor. Aí começa a inventar aquela... Sabe? Não. Irmão, só se estiver doente, não está tendo condições, mas caso contrário. Então o homem é assim, irmãos. Cansado ou não cansado, o cansaço vai embora na hora. Na hora. Opa, vou tomar um banho gelado, que eu desperto. Segura, varão, me espera lá que eu estou chegando. Ô, glória! A fase que não pode acabar. E é uma fase, irmãos, que se acabar no relacionamento, o que acontece? Acabou, irmão. Separação. Separação. Irmãos, a gente falou aqui, no início, eu falei no início aqui, que o sexo não é só o que vai imperar no casamento. Só que é uma das coisas, irmão, que se acabar, o homem não aceita, irmão. E a mulher também não. Ué, eu casei para não viver em pecado, para não viver errando, e agora
Não, meu varão, vem aqui. É que eu tô meio cansadinho. Irmão, procura um remédio que vai deixar ele despertado, ela despertada, mas vai para cima. Por que eu digo isso? Porque a gente já tomou em uma fase, eu estou com 46. Então, irmãos, eu não tinha aquela mesma potência quando eu tinha 18, 20, né? Os irmãos também aqui, né, pastor José? porque a mana já gritou. A mana gritou. Recebe aí, pastor José. Eu ouvi daqui. Então a gente já não está com aquele gás todo, né, pastor José? Então a gente precisa, às vezes, né, irmão, de uma ajudinha. E a varoa também. Então é assim, irmãos, tá bom? Essa parte não pode acabar. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estiveram presentes nessa noite. Eu louvo a Deus mesmo, irmãos, pela vida de todos vocês. Eu sei que teve algumas pessoas que não conseguiram vir, outros não fizeram questões, mas vocês que vieram foram abençoados pela palavra de Deus nesta noite. Vocês tomam posse dessa palavra nessa noite? Leva para casa aquilo que Deus falou com vocês nesta noite. Eu vou levar o que Deus falou comigo e coloque em prática. Amém? Amém. Menos discussão e mais relação. Ó, glória. Amém? Amém? Pastor José, mana, muito obrigado também por essa oportunidade, pastor Elaine, tá? Eu chamo ela de mana porque eu conheço a Elaine há mais de 30 anos, irmãos. Como o pastor José relatou aqui. Enquanto José estava no mundo, a gente estava lá de joelho, orando, vigília, monte, campanha e a guerra. E eu, mana, Deus vai salvar ele, não era assim? Deus vai salvar ele, mana. Vamos orar. E Deus não salvou? E na época eu não era nem casado, eu era solteiro. Eu era solteiro na época. E tinha gente até às vezes que fazia mau comentários, né? Que ela era casada